Bem, gente, vamos aqui falar sobre a análise do filme Divertidamente, né? Vocês fizeram uma atividade sobre quais seriam as estruturas químicas, quais seriam os compostos químicos que são responsáveis pelas emoções. Possivelmente apareceu a dopamina como uma das substâncias responsáveis aí pela alegria, pela tristeza. Só que aqui nessa atividade, nessa aula aqui, né, eu vou dar um enfoque diferente para a análise do filme. Vou focar um pouquinho em certas partes aí que eu achei interessante. A dopamina é um neurotransmissor liberado pelo hipotálamo que está envolvido com uma série de situações aí no nosso cérebro, né, associada à memória, à alegria, à emoção. Então, se você pesquisou a dopamina como um dos responsáveis pela alegria, está correto. Pela tristeza, sim, porque a dopamina em baixos níveis pode alterar o comportamento, né? Pode alterar o humor da pessoa. Então você vai ter a dopamina em uma quantidade elevada, vai ser responsável pela alegria. Com uma quantidade baixa, vai ser responsável pela tristeza. Então, a dopamina é um neurotransmissor, né? É uma substância responsável por emoção lá quando está em uma quantidade e por outra emoção quando está com uma quantidade baixa, tá? Além da dopamina, tem a serotonina também. A serotonina tem uma função, né? Ela exerce a função aí, regula funções fisiológicas e biológicas, incluindo humor também, né? Então poderia estar ligado à alegria. Se você pesquisou serotonina e colocou como alegria, tá correto. Agressão, habilidade, pensamento e memória. Então, o nível de serotonina também vai ser responsável por certas emoções. Então, quando está com uma quantidade de serotonina, vai ter uma emoção. Quando está com baixo, também vai causar uma certa uma diferença aí nas emoções. Então, serotonina também poderia ser um composto para as perguntas que a gente tem lá sobre as emoções. Condições como transtorno de ansiedade, depressão, impulsividade, perturbações do ciclo do sono também está associado à presença de serotonina, tá? A meditação aumenta a produção de serotonina ao inibir a atividade nas regiões produtoras de estresse do cérebro, tá? No filme a gente percebe que inicialmente a alegria ela seria a protagonista da situação, né? Seria a protagonista do filme, mas com o passar do tempo ela percebe que vai ter situações que a personagem pode ter alegria, pode ter tristeza, elas vão se combinar. Então aqui é um quadro onde ele faz a união de duas emoções, né? Então ele mistura alegria com alegria, aí o nome dessa mistura vai ser o êxtase. Alegria com tristeza, aí vai virar a melancolia. Melancolia. A alegria com nojo vai virar a intriga. Então, no final do filme, ele coloca lá as bolinhas com várias cores aí. Aí vai ter a união de vários sentimentos. Raiva com raiva é a fúria, raiva com medo vai ser o ódio, raiva com nojo vai ser a repugnância, e assim a gente vai ter a união de várias emoções. Só que a parte que eu achei mais interessante é com relação às memórias, que eu achei bem, assim, poderia ser útil para a gente explicar um fenômeno que acontece quando a gente chega a uma certa idade, né? Quando a gente está já passou a terceira idade e vai acontecer um fenômeno relacionado às memórias, que é o Alzheimer, né? O mal de Alzheimer está referindo uma doença neurodegenerativa onde vai haver a perda das células dos neurônios, né? Você vai ter a perca da memória, a perda das memórias aí que você tem. No filme, as memórias são representadas por umas bolas, parece bola de boliche. Cada um tem uma cor que representa uma emoção. Em uma certa, no momento do filme, tem dois personagens que eu achei curioso, que são esses dois personagens que são responsáveis pela limpeza de memórias que a personagem, ele
ela não usa mais, né? Fica lá e ela vai ser esquecida. Então esses dois personagens aí, eles são interessantes porque eles vão servir como uma alusão a uma proteína que existe no nosso cérebro, que o sono vai aparecer, vai atuar principalmente no sono, que vai regular a quantidade de memórias que a gente tem, vai fazer a limpeza, vamos dizer assim, do nosso cérebro com aquelas memórias que a gente não usa. Tá? Então, esses dois personagens aí eu achei interessante falar, porque eles desempenham uma função interessante no estudo da doença mal de Alzheimer, do ponto de vista da química, né? Em um cérebro de adulto, a gente tem uma quantidade enorme de células nervosas, são chamadas de neurônios, tá? Quando a gente vai chegando à fase adulta, essa quantidade vai diminuindo, né? Vai acontecendo a morte das células que tem no cérebro, que são os neurônios, tá? Esses neurônios, eles vão transmitir informações através de impulsos elétricos aí, tá? Cada impulso elétrico vai desempenhar, vai ativar uma certa neurotransmissor, e esse neurotransmissor vai estar ligado a algum tipo de emoção, algum tipo de função, tá? No caso específico das memórias, a gente tem um neurotransmissor muito importante, que é a acetilcolina, que é um dos responsáveis pela a parte cognitiva, né, pelo conhecimento. Então, o que é que vai acontecer com a questão do Alzheimer, que eu achei interessante associar com o filme Divertidamente e mais precisamente com aqueles dois personagens que fazem a limpeza das memórias que a personagem lá não vai usar, né? O mal de Alzheimer está associado a uma proteína chamada beta-amiloide. Tá? Essa beta-amiloide ela é encontrada basicamente quando aqueles dois personagens lá do filme eles não conseguem mais atuar, não conseguem mais fazer a limpeza das memórias. Então, essa beta-amiloide vai aumentar a quantidade no cérebro e aqueles personagens lá não vão existir em pessoas na terceira idade, pessoas adultas. Então, o acúmulo dessas substâncias no cérebro é que vai dar origem ao mal de Alzheimer, tá? Então, essa substância aí vamos dizer, a principal substância responsável pelas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Essas beta-amiloide aí vão formar aglomerados chamados de emaranhados, né? E esses emaranhados vão ficar se acumulando no cérebro e não vão ter função nenhuma, só vão ficar acumulados lá e vai impedir que haja justamente as sinapses, as trocas de impulsos elétricos, onde a informação sai do local até outro. Então, no mal de Alzheimer, na doença de Alzheimer, as beta-amiloides é que vão interferir no alcance da memória. As pessoas com Alzheimer não vão conseguir localizar as suas memórias devido à presença dessa grande quantidade de beta-amiloide que vão impactar, que vão bloquear, que ele está falando aqui, né? Bloquear a sinalização dos impulsos nervosos. Então, as sinapses vão ser interrompidas justamente pela presença dessas beta-amiloides aí. Eita, pulei aqui, né? Pronto. A acetilcolina, como falei, ela é uma substância, né, que é justamente responsável pela parte cognitiva e pela parte da memória. Então, quando você consegue lembrar de uma coisa, consegue fazer determinada função, é justamente pela presença dessa substância, desse neurotransmissor. Tá? Então, pessoas com Alzheimer, a quantidade de acetilcolina está em baixa quantidade. Então, para você fazer com que a acetilcolina você tenha a quantidade normal, você teria que injetar, né? Teria que colocar no cérebro das pessoas com Alzheimer. Tá? Outra coisa que você poderia fazer para que houvesse mais acetilcolina nas pessoas com Alzheimer era bloquear a ação de enzimas da acetilcolina, tá? Para que essa acetilcolina tivesse maior quantidade, já que as enzimas que vão degradar a acetilcolina são elas que vão fazer o papel de ativar ou acelerar a consumir a acetilcolina nas funções
do cérebro, né? Nas sinapses, nas trocas de informações do cérebro. Uma outra questão interessante aí já traz um conceito bem mais complexo, são substâncias que seriam capazes de metabolizar, vamos dizer assim, de encaixar, de destruir as beta-amiloide, que uma delas é a base ou a beta enzima, que é a base 2, que é a beta 2, vamos dizer assim, que é uma proteína que é capaz de agir sobre as beta-amiloides. Então, essas proteínas, tanto a beta como a gama, elas seriam a representação daquelas figurinhas no filme Divertidamente. Então, aquelas duas figuras que aparecem lá pegando as memórias seriam basicamente essas substâncias, fazendo a limpeza das memórias, seriam basicamente a mesma função dessas duas substâncias aí. São elas que poderiam destruir, ou melhor, são elas que destroem a beta-amiloide do cérebro. Então, tanto a beta, que é a base 2, como a gama secretase, são substâncias que são encontradas no cérebro e que atuam sobre as proteínas que vão dar origem ao Alzheimer. Então, você aumentando a quantidade dessas substâncias, você poderia diminuir a quantidade de proteínas beta-amiloide quando você chegasse na terceira idade, tá? Então, a outra forma de você quebrar fazer a limpeza daquelas substâncias é através dessas duas. Ou você aumenta a quantidade de acetilcolina, que é um neurotransmissor responsável pela cognição, memória, ou você aumenta as substâncias que seriam responsáveis pela quebra das beta-amiloide, que seriam a base 2 e a gama secretase, que seriam aquelas substâncias que iriam quebrar a beta-amiloide. A quantidade de acetilcolina é só para aumentar a questão da cognição. Mas se as sinapses estão interrompidas pela quantidade de beta-amiloide, você teria que inserir essas enzimas aí para quebrar a beta-amiloide, que seria o mais adequado, dizer assim, tá? Então, eu achei interessante trazer, contextualizar a situação de alguns personagens do filme para trazer essa informação nova para a gente, que é a questão da limpeza das memórias, né? E a função que é importante, que é exercida em todas as pessoas, que é a função de manter a quantidade regular, né, de beta-amiloide no cérebro, também de acetilcolina no cérebro, que você vai aumentar a quantidade de memória e evitar problemas relacionados ao Alzheimer. Bem, essa aí foi uma explicação, né, vamos dizer assim, do filme e uma associação do filme, algumas partes, algumas cenas do filme com o mundo aí da química, tá? Então, valeu aí e até a próxima.